Então, continuando a falar sobre Roma, agora a gente vai falar sobre a parte religiosa de Roma. Lembrando que não é opinião minha, certo? É história. Tranquilo? Bom, como era o cristianismo na Roma, naquela época que a gente está estudando? Bom, antes, o governo de Roma, a religião, Roma, tinha uma sociedade caracterizada politeísta. Politeísta quer dizer que tem vários deuses como figuras, né? Eles adoram vários deuses, certo? Então, antes, eles tinham essa característica politeísta. Mas após o nascimento de Jesus Cristo em Belém, esse politeísmo caiu, que ocorreu no governo do imperador Otávio Augusto, certo? As pessoas que no caso são cristãs, do cristianismo, acreditavam que Jesus Cristo, que nasceu em Belém, era o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade, certo? E com isso, após 30 anos, Jesus Cristo começou a evangelizar que ele tinha para passar para o povo, como ele poderia salvar aquela humanidade, certo? E ele começou a evangelizar no que a gente chama de atual Oriente Médio, certo? Com essa evangelização, ele começou a mostrar para aquele povo de Roma uma nova interpretação das antigas escrituras judaicas. Então, do jeito que as pessoas acreditavam que era, não era, certo? Perdão. Do jeito que as pessoas acreditavam que estava certo, não era certo. E isso Jesus Cristo começou a pregar, começou a mostrar para as pessoas, começou a evangelizar em Roma, certo? No atual Oriente Médio. Passando por diversas cidades aqui, eu vou dizer alguns exemplos, como Judeia, Galileia, Jerusalém, Samaria, entre outros lugares, evangelizando. Jesus Cristo passou evangelizando as novas interpretações daquelas escrituras judaicas, como as pessoas acreditavam no politeísmo, adoravam diversos deuses. Com o nascimento de Jesus, isso mudou, tá? Tranquilo, né? Entendido até aqui, certo? E aí, o cristianismo começou a se propagar no Oriente Médio, na Ásia Menor. Começou a muitas pessoas aceitarem aquele cristianismo, e isso fez com que muitas pessoas começassem a seguir Jesus, certo? Com isso, Jesus escolheu os seus 12 discípulos, que representariam todo o povo que seguiriam a Deus, certo? Então, os discípulos representam o resto do povo como se fossem os seus representantes, certo? O representante do povo seguia Jesus, mas seguia principalmente a Deus. Bom, o que o cristianismo pregava? O cristianismo, ele começou a ir contra os cultos pagãos tradicionais. Então, isso ele começou a ir contra com essa nova interpretação das escrituras, certo? Ele começou a ir contra também o culto ao imperador. Imagina, naquela época eles adoravam o imperador como se fosse o seu Deus, assim. Então, isso fazia com que o próprio governo, o próprio imperador ficasse meio assim, opa, esse cara tá vindo me atrapalhar. Com isso, a gente tem uma história muito bem conhecida por todos, que com a oposição do governo às ações de Cristo, às ações de Jesus Cristo, houve a crucificação e morte de Jesus. Uma história conhecida por todos, certo? Por aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, mas é uma história evidentemente conhecida por todos, que houve com essa ideia de contra ao culto ao imperador, contra aquela religião antiga lá de Roma, certo? E isso fez com que o governo ficasse um pouco apreensivo com aquela chegada daquele homem, com a chegada lá de Jesus Cristo. Por isso houve a crucificação e morte de Jesus. Bom, continuando, certo? Após a
morte de Jesus Cristo, os discípulos continuaram a evangelizar com o nome de Deus, continuaram a evangelizar com o nome de Jesus Cristo, com pregações, com escritos deixados por Jesus Cristo, certo? E esses escritos posteriormente veio se tornar o livro do cristianismo, que é a famosa Bíblia, né? Com esses escritos que os discípulos continuaram pregando, continuaram evangelizando em nome de Deus. Bom, após isso, que a gente pode dizer exemplo de o governo do imperador Nero, começou a haver frequentes perseguições contra os cristãos, certo? O cristianismo não começou a não ser uma religião muito aceita, porque ela estava criando grandes proporções, e isso ameaçava o imperador na época, porque colocar o imperador lá como Deus não era mais evidente entre os cristãos, certo? E bom, continuando aqui, nesse governo desse imperador Nero, começou a surgir as perseguições, certo, aos cristãos, e houve centenas de mortes. Durante outros governos de outros imperadores, começou essa coisa de perseguir os cristãos, certo? Houve multas, açoitamentos e até aquele que a gente chama de execução nas arenas, que é muito conhecido também pela gente em decorrência da história, certo? Algumas pessoas daquela época preferiam ser mortas, brutalmente assassinadas pelos leões, pelos aqueles gladiadores, certo? Do que rejeitar a Deus. Eles preferiam ter consciência de que eles morreriam em nome de Deus, indo para o céu, evidentemente. Bom, continuando aqui, é importante dizer também, importantíssimo, que o cristianismo começou a tomar proporções enormes, e principalmente entre o meio social mais baixo. Por que entre o meio social mais baixo? Porque essas pessoas conseguiam ver na religião cristã uma vida melhor pós-morte, certo? Uma vida melhor com Deus pós-morte. Os cristãos começaram a ver também uma assistência, um serviço de proteção social entre eles, certo? E eles se sentiam melhor com isso, melhor do que exaltar o imperador, melhor do que frequentar os cultos pagãos, certo? E com isso as pessoas pararam de cultuar ao imperador, certo? E esse não culto ao imperador era considerado uma grave ofensa entre os imperadores naquela época, certo? Bom, o cristianismo, ele criticava as guerras, criticava a escravidão. Então, para Deus, o cristianismo pregava que para Deus todos eram iguais. Todos são iguais para o cristianismo, certo? E isso também deixava o imperador meio apreensivo, certo? Alguns imperadores aceitavam tranquilamente, alguns imperadores não faziam essas perseguições em quesito de morte até dos cristãos, e eles tinham que rejeitar. Enquanto eles não rejeitassem, eles poderiam morrer. E alguns, como eu disse, preferiam morrer, certo? Alguns imperadores não faziam questão, tipo assim, tá, tanto faz, você pode seguir a religião que você quiser, certo? Alguns imperadores tinham diversas opiniões sobre isso. E bom, aqui a gente tem evidente que o imperador Constantino, certo? Depois de todas as perseguições, foram surgindo imperadores que começaram a aceitar o cristianismo e começaram a não perseguir os cristãos. E como o imperador Constantino, que se converteu a essa nova religião, certo? Mas ele não deixou, ele não falou, todos irão ser católicos, todos irão seguir essa religião do catolicismo. Não, ele simplesmente deixou o Império Romano um império neutro em relação à religião, certo?
A única coisa que ele proibiu foram as perseguições contra os cristãos daquela época. Já o imperador, cadê o nome dele? Teósio I, certo? Ele declarou que o Império Romano seria um império como o catolicismo como religião oficial, certo? Ele declarou isso. Ele aboliu completamente o politeísmo, certo? E ele fechou todos os templos pagãos que existiam ainda naquela época, certo? Basicamente isso. Então, após essa falação toda, é importante dizer que o catolicismo prevaleceu, o catolicismo atingiu proporções muito grandes com o decorrer do tempo com que foi pregado, com que foi evangelizado, certo?